Desde criança eu sempre ouvi falar na loira do banheiro. Eram daqueles contos que os mais velhos contavam para assustar, para nos impedir de brincar sozinhos nos corredores vazios ou de ficarmos tempo demais no banheiro da escola. Confesso que, até meus 15 anos, eu nunca tinha dado bola para essas histórias. Para mim, era só mais uma das muitas lendas urbanas que a gente ouve, ri e logo esquece. Só que tudo mudou no segundo semestre de 2014, quando eu realmente vivi aquilo que ninguém acreditaria. Não sei exatamente como contar isso sem parecer louco, mas vou tentar manter a ordem dos acontecimentos, mesmo que minha memória me traia em alguns pontos. Na época, eu estudava numa escola estadual antiga, construída no começo do século XX, no centro da cidade. A arquitetura era linda, com aqueles vitrais coloridos e escadarias de madeira que rangiam a cada passo, mas o prédio exalava uma atmosfera de decadência. Paredes descascadas, fios expostos, janelas emperradas, e o cheiro constante de mofo impregnando tudo. O banheiro feminino do segundo andar, especialmente, era considerado o pior lugar da escola. Vivia vazio, a iluminação era fraca, e muitas alunas evitavam entrar lá sozinhas. Eu nunca tinha me importado muito com isso, afinal, não usava aquele banheiro, mas naquele dia específico, uma sexta-feira à tarde, tudo mudou. Tínhamos ficado para uma reunião do Grêmio Estudantil que acabou se estendendo mais do que o previsto. Quando saímos, a escola já estava quase vazia, o zelador tinha começado a apagar as luzes de alguns corredores e o eco dos nossos passos se misturava com o silêncio opressor que só um prédio antigo consegue ter. Foi a Fernanda quem comentou, meio rindo, meio desafiando: aposto que ninguém aqui tem coragem de invocar a loira do banheiro. Na hora, a maioria deu risada, inclusive eu. Mas ela continuou: não tô brincando, é só fazer o ritual, bate na porta 3 vezes, dá 3 descargas, olha pro espelho e chama o nome dela 3 vezes. A Giovanna logo rebateu, dizendo que aquilo era coisa de criança, que ninguém acreditava mais nessas bobagens. E eu, querendo parecer o mais corajoso do grupo, soltei: quer saber? Eu faço. A Fernanda arregalou os olhos, como se não acreditasse que alguém toparia, e eu senti um orgulho estúpido naquele momento, como se precisasse provar alguma coisa. Subimos os 4, eu, Fernanda, Giovanna e o Lucas, até o segundo andar. O corredor estava mal iluminado, só umas poucas lâmpadas fluorescentes piscando e fazendo aquele zumbido irritante. Quando paramos na frente do banheiro feminino, a porta estava entreaberta, como se nos convidasse a entrar. Eu pensei em desistir, confesso, mas a adrenalina e a necessidade de mostrar que eu não tinha medo foram mais fortes. Disse para eles: esperem aqui fora, eu vou sozinho. A Giovanna deu uma risada nervosa e o Lucas me deu um tapinha nas costas. Entrei. O cheiro de desinfetante misturado com mofo era sufocante. As cabines estavam todas fechadas, menos uma, lá no fundo, com a porta arrebentada, pendendo de um lado. O espelho acima das pias estava todo manchado, trincado, e as lâmpadas piscavam de forma intermitente, lançando sombras estranhas pelas paredes de azulejos encardidos. Me aproximei da pia, respirei fundo e comecei o ritual. Bati 3 vezes na porta de entrada, tum, tum, tum. O som ecoou pelo banheiro como se eu estivesse numa caverna. Depois fui até um dos vasos sanitários, puxei a descarga 3 vezes. Cada descarga parecia mais alta que a anterior, ressoando como trovões naquele silêncio opressivo. Por fim, me aproximei do espelho, olhei para o meu reflexo, meio distorcido pelas manchas e rachaduras, e disse 3 vezes: loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Por alguns segundos, nada aconteceu. Fiquei parado ali, olhando para o espelho, esperando alguma coisa acontecer, talvez um barulho, uma sombra, sei lá. Comecei a rir sozinho, aliviado e me sentindo um idiota por ter acreditado, nem que fosse por um segundo, que algo poderia mesmo acontecer. Estava prestes a sair quando ouvi um barulho seco, vindo de dentro de uma das cabines fechadas, clac. Parecia o trinco de uma porta se mexendo. Meu coração disparou. Olhei em volta, tentando racionalizar. Talvez fosse algum animal, ou até o vento. Mas então o barulho se repetiu, mais forte, clac. E, em seguida,
o som arrastado de uma porta se abrindo lentamente. A respiração ficou presa na minha garganta. Dei um passo para trás, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se o chão tivesse grudado meus pés. Então, vi. No espelho. Atrás de mim, uma figura esguia, pálida, parada na porta da última cabine, com o cabelo loiro, comprido, caindo na frente do rosto. Não conseguia ver o rosto dela direito, só a pele extremamente branca e as roupas encharcadas, como se tivesse acabado de sair de um poço. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, olhando aquela figura através do reflexo quebrado. De repente, ela começou a andar na minha direção. Os passos eram lentos, mas faziam um barulho que ecoava, um tep-tep molhado, como se estivesse descalça e ensopada. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. Senti uma mão gelada tocar meu ombro esquerdo e, finalmente, consegui me virar de uma vez e sair correndo do banheiro, quase tropeçando nos próprios pés. Saí esbaforido, empurrando a porta com tanta força que ela bateu na parede. Meus amigos me olharam assustados. "O que foi? O que aconteceu?" perguntaram. Eu não consegui responder, só continuei correndo pelo corredor, descendo as escadas até o térreo. Quando finalmente parei, já do lado de fora da escola, com as mãos nos joelhos e tentando recuperar o fôlego, o Lucas me alcançou. "Você tá pálido." "O que foi?" Ainda ofegante, só consegui dizer, eu vi ela. Eles acharam que eu estava brincando, mas eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Passei o fim de semana inteiro revivendo aquela cena, aquela figura atrás de mim no espelho, aquela mão fria no meu ombro. Tentei convencer a mim mesmo de que era fruto da minha imaginação, que estava sugestionado pelas histórias, mas no fundo eu sabia que não era. Na segunda-feira, voltei à escola, e quando passei pelo corredor do segundo andar, meus olhos se voltaram automaticamente para a porta do banheiro feminino. Ela estava entreaberta, como naquele dia. Um arrepio percorreu minha espinha. Continuei andando, fingindo que nada tinha acontecido. Mas aquilo me afetou mais do que eu queria admitir. Comecei a ter pesadelos constantes, sempre com a mesma cena, eu no banheiro, olhando para o espelho, e aquela figura atrás de mim, cada vez mais próxima, até que, num dos sonhos, ela me puxava para dentro do espelho. Acordava suando, com o coração disparado. Por várias semanas, evitei passar perto daquele banheiro. Sempre que precisava ir ao banheiro, dava um jeito de descer até o térreo ou ir em algum outro lugar. Até que um dia, ao final da aula, a professora pediu para que eu levasse os papéis até a secretaria. O caminho mais curto era pelo corredor do segundo andar. Respirei fundo e fui. Quando passei pela frente do banheiro, ouvi um choro baixo, abafado, vindo lá de dentro. Parei, petrificado. O corredor estava vazio, o restante dos alunos já tinha ido embora. O choro continuava, fraco, mas contínuo. Senti meu corpo inteiro se arrepiar, e então, sem querer, deixei um dos papéis cair. Ao me abaixar para pegar, ouvi a porta do banheiro render lentamente. Levantei o olhar, e lá estava ela. Parada na porta, a mesma figura pálida, cabelos loiros caindo na frente do rosto, as roupas molhadas pingando no chão, e um olhar vazio que atravessava tudo. Soltei os papéis e saí correndo novamente, descendo as escadas sem olhar para trás. Naquele dia, quando cheguei em casa, não falei nada para meus pais. Eles perceberam que eu estava estranho, pálido, calado, mas preferi dizer que estava apenas cansado. Como explicar que tinha visto uma lenda urbana de perto? Que ela não era só uma história para assustar crianças, mas uma presença real, aterradora, que agora parecia me perseguir. Os dias seguintes foram um tormento. Parecia que, aonde quer que eu fosse, sentia aquela presença me observando. Não tinha mais coragem de me olhar nos espelhos sozinho. No banheiro de casa, evitava me encarar diretamente, escovava os dentes olhando para o chão, tomava banho com o box meio aberto, só para ter certeza de que não estava sozinho ali. Na escola, o assunto logo esfriou entre os meus amigos. Eles acharam que eu tinha feito uma encenação, que queria assustá-los.
Nem mesmo quando contei sobre o choro que ouvi dias depois, eles acreditaram. A Giovanna soltou um: "Ah, você tá inventando?" E o Lucas deu risada. Mas a Fernanda ficou calada, olhando para mim de um jeito estranho, como quem não sabe se debocha ou se acredita. Foi só uma semana depois, quando algo ainda mais bizarro aconteceu, que eu percebi que aquilo não ia embora tão fácil. Eu estava no laboratório de informática, na aula de português. A professora pediu para que fizéssemos um trabalho em grupo, e eu, a Fernanda e o Lucas formamos um trio. Fomos para o fundo da sala, dividindo o mesmo computador. Estava tudo indo bem até que, do nada, o monitor apagou. Achei que fosse uma queda de energia, mas olhei em volta e percebi que só o nosso computador tinha desligado. De repente, ele religou sozinho, mas ao invés da tela de inicialização do Windows, apareceu a imagem de um banheiro velho, cheio de espelhos quebrados e com uma figura desfocada ao fundo, com longos cabelos loiros cobrindo o rosto. Na hora, puxei a mão do Lucas, que também viu e arregalou os olhos. "Que porra é essa?" ele soltou, se afastando da cadeira. A Fernanda ficou pálida e a professora, percebendo a confusão, se aproximou. Mas quando ela chegou, a tela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Saímos da sala em silêncio, com uma sensação de que aquilo não era mais só uma coincidência, nem só uma brincadeira da minha mente. Naquela noite, sonhei com o banheiro da escola novamente. Mas, dessa vez, estava mais lúcido. No sonho, eu andava até o espelho do banheiro, e minha imagem refletida começava a se desfazer, como se fosse água, escorrendo pelas bordas. Atrás de mim, surgia novamente aquela figura, a loira, com os olhos fundos, vazios, e a pele pálida, como o cadáver há dias na água. Ela estendia as mãos na minha direção e sussurrava algo que eu não conseguia entender. Acordei gritando. Minha mãe entrou correndo no quarto, acendendo a luz. Eu estava suando frio, com o peito arfando. Não consegui dizer nada além de: "Foi só um pesadelo." Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Os dias foram passando, mas eu não conseguia mais me concentrar em nada. Minhas notas começaram a cair, faltava aulas sempre que podia, e a psicóloga da escola foi chamada para conversar comigo. Contei para ela o que tinha visto, o que vinha sentindo, mas ela apenas sorriu com aquele ar clínico e disse que poderia ser um quadro de estresse pós-traumático, ou talvez um episódio de alucinação induzida por sugestão. Sugestão, como se tudo que eu estivesse vivendo fosse fruto da minha imaginação. Mas então, o pior aconteceu. Era uma tarde chuvosa, daquelas em que a cidade inteira fica com um tom cinza e melancólico. Eu estava na escola, tentando me distrair na biblioteca, quando a inspetora entrou, dizendo que a Fernanda queria falar comigo. Estranhei, afinal, ela quase não falava comigo desde o dia da brincadeira. Fui até a saída da biblioteca e lá estava ela, pálida, trêmula. Ela me seguiu, foi só o que conseguiu dizer antes de começar a chorar. Puxei ela para o pátio coberto e, entre soluços, ela me contou que naquela manhã, ao entrar no banheiro de casa, viu uma figura loira parada no canto, olhando para ela através do espelho. Disse que congelou, sem conseguir se mexer, e que a figura sumiu só quando sua mãe bateu na porta, perguntando se estava tudo bem. Eu me arrepiei inteiro. Não era só comigo. E então, ela me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer: "Você também sente que ela está esperando algo?" Desde aquele dia, comecei a perceber um padrão. Não era só uma aparição. A loira do banheiro não era apenas uma lenda boba para assustar alunos. Ela era uma presença que se alimentava de quem ousava desafiá-la, de quem fazia o ritual e abria uma espécie de portal, permitindo que ela atravessasse para o outro lado. Nas semanas seguintes, mais coisas estranhas aconteceram. O zelador, seu Jorge, um homem que trabalhava na escola há mais de 30 anos, sofreu um acidente estranho, caiu da escada do segundo andar e quebrou a perna. Diziam que ele escorregou ao ouvir um grito vindo do banheiro feminino vazio. Uma professora pediu afastamento, alegando estar emocionalmente abalada após ter visto, ao sair tarde da escola, uma figura loira parada no meio do corredor. E eu comecei a ver a figura nos lugares mais banais, no reflexo da janela do ônibus, nas vitrines das lojas, até na tela do celular,
como uma mancha desfocada ao fundo das selfies. Cheguei ao meu limite numa manhã qualquer, quando fui escovar os dentes, e ao abrir o armário de espelho do banheiro, vi, refletida lá dentro, bem atrás de mim, a mesma figura. Não pensei duas vezes, dei um soco no espelho, quebrando, cortando minha mão. Meus pais me levaram ao hospital e, pela primeira vez, contei tudo para eles. Achei que fossem me internar, ou rir, mas minha mãe ficou séria, apertou minha mão com força e disse: "Você precisa fechar esse ciclo." Ela, que sempre foi cética, me levou até uma senhora do bairro, conhecida por lidar com essas coisas. Dona Arlete ouviu minha história toda, sem me interromper, e no fim disse: "Você abriu um caminho, agora precisa fechar." Me orientou a voltar ao banheiro onde tudo começou e desfazer o ritual, pedindo desculpas, reconhecendo que não deveria ter invocado aquilo. Na semana seguinte, acompanhado da minha mãe e da Dona Arlete, fui até a escola, num sábado, quando ela estava vazia. Cada passo até o segundo andar parecia pesar uma tonelada. Quando paramos na frente do banheiro feminino, meu coração quase saiu pela boca. Entrei sozinho, como da primeira vez. O banheiro estava igual, mal iluminado, silencioso, úmido. Fui até o espelho, agora ainda mais trincado, e com a voz trêmula, falei: "Eu sinto muito, eu não deveria ter te invocado, por favor, me deixe em paz." Fechei os olhos, respirei fundo e saí dali. Desde aquele dia, nunca mais a vi. Nem nos espelhos, nem nos sonhos, nem nas vitrines. Mas até hoje, todas as vezes que passo por um banheiro público vazio, especialmente se tem um espelho grande e uma porta entreaberta, meu corpo inteiro se arrepia. E, no fundo, mesmo não vendo mais, sinto que, de algum modo, ela continua por aí, esperando apenas que mais alguém, em algum banheiro vazio, bata 3 vezes na porta, dê 3 descargas e chame seu nome 3 vezes. Só para que tudo comece de novo. Eu sempre fui uma criança curiosa, daquelas que adoravam explorar cada canto do bairro e se aventurar além do que os adultos recomendavam. Morava numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e as ruas terminavam em bosques densos e escuros, cheios de árvores retorcidas e folhas secas que pareciam esconder segredos. Minha casa ficava na periferia, perto daquela floresta onde circulavam histórias assustadoras sobre um ser que ninguém tinha coragem de nomear em voz alta, o tal Homem do Saco. Para mim, tudo aquilo era só lenda, uma invenção dos adultos para manter as crianças comportadas e longe dos perigos reais do mundo. Mas uma noite, quando eu tinha uns 10 anos, aquela crença vacilou de vez, e eu vivi algo que até hoje me assombra e me faz duvidar de tudo que eu achava certo. Eu estava na casa do meu melhor amigo, Caio, e a gente passava a tarde brincando até o sol se esconder. O céu já tinha ficado escuro, mas como crianças despreocupadas, insistimos em ficar mais um pouco. Quando finalmente decidi voltar, o caminho para casa era pela trilha que cortava aquele bosque. A noite já tinha caído e a única luz vinha da lua escondida atrás das nuvens, o que fazia o mato parecer mais ameaçador. O vento soprava gelado, e as folhas secas estalavam sob meus pés, acompanhando meus passos apressados. Eu tentava não pensar nas histórias que meu avô contava, nos avisos repetidos para não andar sozinho depois do anoitecer, mas o medo começou a apertar o peito quando ouvi um ruído estranho vindo de trás de mim. Era um som pesado, um arrastar lento, acompanhado por passos firmes, compassados e lentos demais para serem de uma pessoa normal. Olhei para trás e não vi nada além das sombras dançando entre as árvores, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Senti o cabelo arrepiar e meu coração acelerar de um jeito que parecia querer sair do peito. Quando senti uma mão fria e forte tocar meu ombro, foi como se meu corpo travasse. Eu tentei gritar, tentar me soltar, mas minha voz ficou presa na garganta. Virei devagar o rosto e ali estava ele, uma figura alta e magra, envolta numa capa negra que parecia feita das próprias sombras. O capuz ocultava seu rosto, exceto por 2 olhos que brilhavam com uma luz gélida e sem vida. No ombro, um saco grande, esturricado, parecia se mexer com algo dentro. O medo tomou conta de mim, uma onda gelada que me congelou o corpo e embotou minha mente. Eu não sabia o que fazer,
só sabia que precisava escapar. Com um impulso desesperado, dei um chute na perna dele e consegui me soltar, correndo como nunca. Eu podia ouvir seus passos pesados atrás de mim, o arrastar do saco se misturando com o barulho das minhas pernas tremendo. A sensação era de que aquela escuridão toda estava viva e tentando me agarrar. Cheguei em casa arfando, trancando a porta com mãos trêmulas e me escondendo no canto do quarto. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar, misturando medo e alívio. Naquela noite, o sono não veio. A escuridão do meu quarto parecia um monstro, e o silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o bater do meu próprio coração. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou. Não consegui mais brincar na rua, nem sequer olhar para o bosque sem sentir aquele arrepio cortante na espinha. Às vezes, quando eu passava perto da janela, achava que via sombras se mexendo do lado de fora, como se aquele homem nunca tivesse ido embora. Minha avó dizia que eu precisava esquecer, que era só medo e imaginação, mas eu sabia que não era. Eu sentia como se algo tivesse ficado comigo, um peso invisível que me sufocava. Uma noite, não aguentei e fui até a janela do meu quarto. A luz estava cheia, e a luz pálida iluminava o quintal e parte do bosque. Foi então que, entre as sombras, eu vi a silhueta dele, alto, sombrio, imóvel, com aquele saco enorme pendurado no ombro. Meu peito apertou tanto que parecia que ia explodir. Fiquei ali, imóvel, observando, até que ele desapareceu lentamente na escuridão. Depois daquela noite, o medo virou rotina. Eu sentia olhos me observando, sentia sussurros que não sabia de onde vinham, e o arrastar do saco virou uma presença constante nas minhas noites. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, com a sensação de que algo respirava no escuro do meu quarto. Minha mente não descansava, e o que era antes só uma história virou um pesadelo real. Minha mãe tentou me proteger, me levou para conversar com vizinhos, para que eu não ficasse sozinho, mas o medo estava entranhado em mim. Um dia, fomos até o bosque, na tentativa de encontrar algum sinal daquela criatura, mas não havia nada além de árvores mudas e silêncio. Algumas pessoas começaram a dizer que eu inventava tudo, que era só imaginação infantil, mas eu sabia a verdade. Aquele homem, aquele monstro, estava ali, esperando o momento certo para voltar. Anos depois, já adulto, eu ainda sinto aquele arrepio, ainda vejo aquelas sombras na periferia do meu olhar e ainda ouço, de vez em quando, o som do saco arrastando na calada da noite. Eu vivi o medo, eu vivi a lenda, e posso garantir, o homem do saco não é só história para assustar criança. Ele é real, está à espreita, e eu tive a infelicidade de cruzar com ele numa noite onde a escuridão era mais densa que nunca. Depois daquele encontro aterrorizante, minha vida nunca mais foi a mesma. A rotina simples de uma criança feliz foi substituída por um medo constante e palpável que invadia cada instante do meu dia. Eu evitava sair de casa depois do pôr do sol, e mesmo durante o dia, a sombra daquela noite parecia me seguir. Qualquer barulho, por menor que fosse, fazia meu coração disparar, como se eu pudesse ouvir o arrastar do saco nas paredes, nos cantos escuros, em qualquer lugar que eu menos esperasse. Minha avó, que sempre foi uma mulher forte, tentou me confortar dizendo que eram só coisas da minha cabeça, que eu precisava ser forte e esquecer aquele medo. Mas eu sabia que não era apenas imaginação. Tinha algo ali, algo que eu não conseguia explicar, um peso invisível que me sufocava e me deixava exausto. As noites viraram tormento. Eu tentava dormir, mas a escuridão do quarto parecia ganhar vida. As sombras dançavam nas paredes e o silêncio absoluto era perturbado por sussurros que não consegui decifrar. Uma noite, eu acordei suando frio com a sensação de que alguém estava parado ao pé da minha cama. Consegui abrir os olhos, e no canto escuro do quarto, a silhueta alta e encapuzada do homem do saco me encarava. Os olhos dele brilhavam com aquela luz fria que parecia sugar toda a esperança do mundo. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Me encolhi na cama, tentando desaparecer, mas a figura não se mexeu. Ficou ali, imóvel, como se me estudasse, como se esperasse que eu cedesse ao medo e o seguisse para dentro daquele saco horrível. Então, sem aviso, a figura se desvaneceu no ar, deixando apenas o som do saco sendo arrastado pela casa.
Na manhã seguinte, minha mãe percebeu que algo estava muito errado comigo. Ela insistiu para eu contar o que estava acontecendo, e eu finalmente abri meu coração, falando tudo sobre aquele homem, o medo, as noites sem dormir e os encontros que só eu podia ver. Ela me abraçou forte e disse que me protegeria, que não iria deixar que nada ruim acontecesse comigo. Passamos a reforçar as portas, colocar luzes acesas durante a noite, e ela dormia comigo para tentar espantar aquele medo. Mas mesmo com toda essa proteção, o peso daquela experiência me acompanhava. Os dias se arrastavam e a sombra do homem do saco parecia crescer em minha mente, alimentada pelo medo, pela solidão e pela dúvida se alguém acreditava em mim. Cheguei até a sonhar que ele me buscava dentro da casa, que o saco estava aberto e eu era o próximo a ser engolido pela escuridão. Esses pesadelos me deixavam exausto, apático, e a cada dia eu me fechava mais para o mundo. Até que uma tarde, decidimos que era hora de enfrentar aquela maldita lenda de uma vez por todas. Um grupo de vizinhos, incluindo minha mãe e meu avô, se reuniu para vasculhar o bosque, chamando pelo tal homem do saco, na esperança de encontrar alguma resposta ou ao menos um sinal de que aquela criatura era real ou apenas fruto da minha imaginação. Andamos pela trilha onde tudo aconteceu, nossos passos ecoando no silêncio pesado, e o coração apertado na expectativa do inesperado. Não encontramos nada além do vento frio e das folhas mortas no chão. As árvores, que pareciam observadoras silenciosas, não deram qualquer resposta. Algumas pessoas começaram a dizer que eu estava inventando, que era só medo infantil. Isso doeu muito, porque eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido, e aquilo não era nada imaginário. Minha mãe nunca duvidou de mim, e isso foi um alento em meio ao caos da minha mente. Com o tempo, as aparições diminuíram, e o medo deixou de ser uma presença constante, mas nunca desapareceu totalmente. Ele ficou ali, escondido nas sombras da minha memória, esperando o momento certo para aparecer. Anos depois, já adulto, eu percebo que aquela noite marcou algo dentro de mim. As histórias que eu ouvi e nunca acreditava ganharam corpo e vida, e eu sei que o homem do saco não é apenas um mito para assustar crianças. Ele é real, ele existe no limiar da escuridão, entre as sombras do nosso medo mais profundo, e ele está sempre à espreita, esperando que alguém, uma criança ou até um adulto, perca a coragem e fique vulnerável. Se você está lendo isso agora, saiba que eu vivi esse medo e que não desejo para ninguém o que eu passei. E lembre-se, quando a noite cair, e o silêncio tomar conta das ruas, fique atento, porque o homem do saco pode estar muito mais perto do que você imagina, sempre carregando seu saco, pronto para pegar aqueles que ousam caminhar sozinhos pela escuridão. Eu nunca pensei que algum dia fosse contar essa história, porque até hoje me pego duvidando do que vivi, mas depois de tantos anos guardando isso dentro de mim, sinto que preciso compartilhar, talvez para me livrar desse peso, ou talvez para avisar outras pessoas sobre o que pode estar escondido por aí. Então aqui vai. Tudo começou quando eu tinha uns 16 anos e fui passar as férias de julho no sítio do meu tio José, que morava no interior de Minas Gerais, um lugar afastado, com estradas de terra esburacadas e uma mata fechada e densa que parecia não ter fim. Lembro que logo que cheguei senti aquele cheiro característico de terra molhada e ouvi o som constante dos grilos e das cigarras durante o dia, e o coachar dos sapos à noite. O sítio era simples, com uma casa de madeira antiga, com varanda de tábuas gastas e um fogão a lenha que minha tia sempre mantinha aceso. Meu tio era um homem calado, meio desconfiado, mas muito trabalhador. Ele criava galinhas e alguns porcos, e tinha uma pequena horta nos fundos. Eu costumava acordar cedo para ajudar ele a cuidar dos animais e depois passava o dia explorando a mata com meu primo Felipe, que tinha a mesma idade que eu. Nós íamos até o riacho, onde costumávamos nadar, ou ficávamos subindo nas árvores para catar frutas, ou apenas para ver quem conseguia subir mais alto. Mas naquela vez as coisas começaram a ficar estranhas. Logo na primeira semana, uma noite enquanto jantávamos, ouvimos um barulho forte vindo do galinheiro. Como se algo muito grande tivesse derrubado a cerca. Meu tio pegou a espingarda velha que ele guardava pendurada na parede e saiu com um lampião na mão. Eu e Felipe seguimos ele meio escondidos, com medo e curiosidade.
Quando chegamos lá vimos que várias galinhas estavam mortas, algumas tinham sumido e outras estavam espalhadas pelo chão, com marcas estranhas, como se tivessem sido atacadas por um bicho muito grande. Meu tio ficou sério e não disse nada, apenas reforçou a cerca e mandou a gente voltar para casa. No dia seguinte ele saiu cedo e passou o dia inteiro andando pela mata com o cachorro atrás de rastros ou sei lá o que, mas voltou no fim da tarde sem ter encontrado nada. Minha tia ficou preocupada e lembro que naquela noite ela ficou rezando baixinho, sentada na varanda enquanto olhava para o mato escuro. No terceiro dia a coisa ficou ainda mais estranha. Quando o cachorro do meu tio sumiu, ele tinha levado o bicho com ele na caçada de manhã, e quando voltou estava sozinho e pálido, como nunca o tinha visto antes. Ele entrou em casa, largou a espingarda num canto e ficou calado, olhando pro fogo do fogão a lenha. Minha tia perguntou pelo cachorro e ele só respondeu que não tinha conseguido encontrar e que era melhor ninguém mais entrar na mata por uns dias. Felipe ficou bravo porque ele queria muito voltar ao riacho, mas meu tio foi firme e disse que não era seguro. Naquela noite acordei no meio da madrugada com o som de um uivo muito forte e longo, que parecia vir de dentro da mata, um som que eu nunca tinha ouvido antes e que me fez gelar da cabeça aos pés. Fiquei paralisado na cama ouvindo aquele uivo, que depois foi seguido de rosnados baixos e de um barulho de algo muito pesado se movendo perto da casa. Lembro que olhei pela janela e vi algo se mexendo no meio do mato, mas não consegui distinguir o que era. Apenas vi dois pontos brilhantes como olhos refletindo a pouca luz da lua. Depois disso não consegui mais dormir e passei o resto da noite acordado até amanhecer. Quando contei para meu tio e minha tia o que tinha visto, eles trocaram um olhar estranho e minha tia apertou um terço nas mãos e começou a rezar de novo. Meu tio só disse para eu não mexer com coisas que não entendia e que era melhor ficar dentro de casa. Depois do almoço ele saiu de novo com a espingarda, mas dessa vez não quis que ninguém fosse junto. Naquela tarde o céu escureceu rápido e começou a chover forte. E meu tio só voltou já de noite, todo encharcado e com o rosto tenso e fechado como nunca antes. Depois disso as coisas pioraram a cada dia. Começamos a ouvir com frequência aqueles sons estranhos à noite, uivos, rosnados e até grunhidos altos, como de um animal selvagem e pesado se aproximando da casa e do galinheiro. Várias vezes meu tio saía para verificar, mas sempre voltava dizendo que não tinha visto nada, mas pelo olhar dele eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa. Certa noite acordei com o som de algo se arrastando pela varanda. Levantei devagar e fui até a porta. Olhei pela fresta e vi claramente uma criatura enorme de pelo escuro e desgrenhado, com as costas arqueadas e as patas grossas arranhando as tábuas da varanda. Ela tinha um focinho longo e os dentes aparecendo num rosnado baixo que parecia vir das profundezas do inferno. Eu prendi a respiração e me afastei lentamente, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Corri para o quarto e me escondi debaixo das cobertas ouvindo aquele som até ele se afastar lentamente. No dia seguinte contei para Felipe, mas ele não acreditou. Achou que eu tinha tido um pesadelo, mas quando meu tio ouviu, ficou pálido e chamou a gente para uma conversa séria. Ele contou que havia uma lenda antiga naquela região de um lobisomem que rondava as propriedades em noites de lua cheia, e que muitos anos atrás seu próprio avô tinha visto a criatura, e que desde então o bicho aparecia de tempos em tempos destruindo plantações, matando animais e assustando os moradores. Ele disse que era por isso que os vizinhos tinham ido embora ao longo dos anos, e que agora só ele ainda morava ali porque não tinha para onde ir, mas que nós devíamos ter muito cuidado e sempre trancar bem as portas à noite. Eu achei que ele estava tentando nos assustar, mas o olhar sério dele me fez pensar duas vezes. Naquela noite, quando o céu clareou com a lua cheia, minha tia colocou vários ramos de arruda e alho nas janelas e portas e ficou rezando o tempo todo. Meu tio ficou sentado na cadeira da varanda com a espingarda no colo e os olhos fixos na mata. Eu e Felipe estávamos trancados no quarto, mas o sono não vinha de jeito nenhum. E quando a madrugada avançou ouvimos novamente aqueles uivos, só que dessa vez pareciam muito mais próximos, quase como se a criatura estivesse rondando a casa de novo. Ouvimos o galinheiro ser destruído com um barulho ensurdecedor e depois o grunhido e os latidos desesperados de outro cachorro que meu tio tinha pegado emprestado de um vizinho. O cachorro silenciou. De repente tudo ficou num silêncio assustador, até que ouvimos passos pesados se aproximando da casa e um arranhar nas paredes, como se garras enormes estivessem tentando abrir caminho. Depois o som de algo se movendo pelo telhado,
Como se fosse um animal gigantesco caminhando lentamente sobre as telhas, meu tio gritou lá de fora para que ficássemos quietos e então ouvimos um tiro seco, e depois outro, e outro, até que tudo ficou em silêncio novamente. Ficamos trancados até amanhecer. Quando saímos vimos que o galinheiro estava completamente destruído, as galinhas todas mortas ou desaparecidas, e as pegadas enormes espalhadas pela lama em volta da casa. Meu tio estava pálido e tremendo na varanda com a espingarda ainda na mão e disse que nunca tinha visto nada igual e que nós devíamos ir embora dali imediatamente. E foi exatamente o que fizemos. Ele nos levou até a cidade na velha caminhonete e nos colocou no ônibus de volta para casa. Nunca mais voltei naquele sítio e depois de alguns meses soube que ele havia vendido a propriedade e se mudado para o Paraná. E até hoje, quando ouço qualquer uivo à noite, mesmo morando na cidade, meu coração dispara e sinto aquele mesmo medo gelado tomando conta de mim. Como se aquela criatura ainda estivesse me caçando, me esperando para terminar aquilo que começou naquela noite no sítio. Eu nunca pensei que voltaria a falar sobre aquilo, mas a verdade é que aquela noite no sítio marcou minha vida para sempre, e eu carrego comigo o medo e a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela mata fechada. Depois que saímos do sítio e voltamos para casa, tentei esquecer tudo como se fosse um pesadelo, mas não adiantava. Toda vez que a lua cheia aparecia no céu, eu sentia um calafrio que começava na nuca e descia pela espinha até o estômago. Eu não conseguia dormir direito e tinha pesadelos com aquela criatura enorme de pelos escuros, olhos vermelhos e um uivo que ecoava na minha cabeça. Parecia que o lobisomem não tinha ido embora, e que estava sempre à espreita, esperando uma oportunidade para voltar. No ano seguinte, eu tentei convencer meus pais a deixar eu voltar para o sítio, mas eles se recusaram, dizendo que aquilo não era lugar para mim e que eu deveria me concentrar nos estudos. Mas eu sentia uma necessidade estranha de entender o que tinha visto, de encarar o medo de frente. Então, no verão seguinte, consegui convencer meu tio a me deixar voltar para lá, prometendo que iria com mais gente que teria cuidado. Fomos eu, Felipe, meu tio e mais 2 primos meus. No começo tudo parecia normal. A mata estava quieta e os animais estavam no lugar, mas na terceira noite, quando a lua cheia iluminava o céu, os sons começaram de novo, aqueles uivos distantes que ficavam cada vez mais próximos, os passos pesados no mato, e aquela sensação de que estávamos sendo observados. Ficamos juntos na varanda, acendemos uma fogueira e tentamos espantar o medo com conversas e risadas, mas ninguém estava convencido. E então, de repente, um dos meus primos gritou e apontou para a mata. Eu olhei e vi os olhos vermelhos brilhando entre as árvores. Era a criatura, maior do que eu lembrava, com pelos desgrenhados e uma expressão selvagem e feroz. Meu tio pegou a espingarda e disparou para o lado, mas parecia que os tiros não a assustavam, apenas a deixavam mais agressiva. A criatura avançou em nossa direção, rosnando e uivando, e nós corremos para dentro de casa e trancamos as portas. O barulho de garras arranhando a madeira era ensurdecedor, e parecia que a qualquer momento a casa iria ceder. Ficamos ali, agarrados uns aos outros, esperando o amanhecer. Quando finalmente a luz do sol entrou pelas janelas, saímos para ver os estragos. A cerca estava quebrada, árvores arranhadas, e marcas enormes no chão, pegadas que ninguém sabia o que eram. Meu tio decidiu que era melhor chamar ajuda, então fomos até a cidade mais próxima, onde um senhor idoso nos contou histórias semelhantes, de lobisomens que protegiam aquela mata e atacavam quem se aproximasse demais. Ele disse que aqueles seres eram amaldiçoados, humanos que se transformavam por causa de uma maldição antiga, e que a única forma de protegê-los era respeitar a mata e não tentar dominar o que não entendiam. Depois disso, passamos a tomar cuidado redobrado, evitávamos sair à noite e sempre deixávamos oferendas e rituais de proteção feitos pela minha tia. Anos se passaram, e eu cresci, me afastei do sítio, mas as lembranças nunca desapareceram. Até hoje, quando volto àquela região, sinto um arrepio, e quando a lua cheia aparece, não consigo evitar olhar para a mata, com a sensação de que algo está me observando, esperando por um momento de fraqueza para voltar a atacar. É uma história que ainda me assombra e que acredito que poucos conseguem entender, porque o que vivemos naquela época foi muito além do que qualquer lenda poderia explicar. Eu sei que o lobisomem é real, e que ele está lá, em algum lugar naquela mata, escondido nas sombras, e que ele nunca vai nos esquecer. Caso tenha gostado, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida e seu comentário. Obrigado.